Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule a área da região limitada por duas circunferências concêntricas, uma com um raio igual a 10 centímetros e a outra com um raio igual a 6 centímetros. Então, essa tal área delimitada por duas circunferências concêntricas, isso é chamado de coroa circular. Coroa circular. Então, o que é uma coroa circular? Uma coroa circular justamente é isso. É a área entre duas circunferências de mesmo centro. É como se fosse uma arruela. Tu conhece aquela arruela de prender o parafuso? Pois é, é uma superfície, né? Um disco redondo com um furo aqui, ó, onde fica aqui a cabeça do parafuso. Então, a cabeça do parafuso fica aqui nesse buraco. Então, a arruela de metal, ela é um exemplo bem típico de coroa circular, certo? É um círculo com um furo no meio. Um outro exemplo é o DVD, né? O CD, o DVD também é um disco com um pequeno furo no meio, ok? Como se fosse também, sei lá, uma rosquinha, né? Tem a rosca lá, considerando como uma situação plana, a rosca também tem me dá essa ideia de coroa circular. Bom, então para eu calcular esta área, olha só aqui, ó, deixa eu usar uma corzinha aqui, deixa eu botar, vou colorir isso, ó. Então isso aqui, ó, é a coroa circular, ou é a área que ele está pedindo, a área delimitada pelas duas circunferências concêntricas, né, de mesmo centro. Ok, e aí ele está me dizendo que um raio é igual a 6 e outro raio igual a 10. Tem duas formas de fazer. Eu ainda gravei um vídeo há alguns minutos atrás, que também era uma questão que falava sobre coroa circular. Eu cheguei a comentar que haviam duas formas de resolver, dois modelos, e acabei desenvolvendo só um. Tá? Então, aqui eu vou mostrar as duas formas, vamos ver se eu não esqueço. Uma primeira maneira é uma maneira mais intuitiva. Né? Como que eu posso fazer? Para calcular esta área aqui, ó, eu vou fazer a diferença entre a área do círculo maior descontando a área do círculo menor, que parece bem justo, né? Pego todo o círculo grande, se eu desconto esse buraco aqui, ó, se eu retiro esse furo, me sobra a coroa circular, ok? Então esse é o procedimento. Área do círculo maior. Bom, lembra que a área de círculo é πr ao quadrado, então π vezes r ao quadrado, e aqui é o raio, vou botar aqui, ó, o raio maior menos a área do círculo menor, π vezes raio ao quadrado também, agora do círculo, raio do círculo menor, ok? Então, fazendo isso, aqui eu tenho π 3,14 vezes o raio ao quadrado, o raio do maior é 10 ao quadrado. Já vou finalizar isso, ó. 3,14 vezes o 100, e aí 3,14 vezes o 100, né? 2 zeros, duas casas, isso resulta 314. Então, esta área da coroa, por assim, ó, a área da coroa está dando 314 menos alguém. Quem é esse alguém? π, que é 3,14. Vou fazer esse aqui agora. Vezes o raio menor. Raio ao quadrado. 6 ao quadrado. Então aqui menos 3,14 vezes 6 ao quadrado, 36. E aí esse cálculo vou fazer em separado aqui, ó. 314, desconsiderei a vírgula, vezes 36. 6 vezes 4, 24, vai o 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 4, 12 é 1, 3 vezes 1, 13 e 1, 4.
3 vezes 3, 9. 4, 8 e 2, 10. Vai o 1. 12 e 1, 13. Vai o 1. Aqui eu tenho 11. Uma casa depois da vírgula. Aliás, duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. 113,04. 113,04. E a área da coroa é igual. Aí vou fazer a diferença, né? Resolvi aqui, ó. 314 menos 113,04. Vou completar aqui as duas casas para facilitar a subtração. 10 menos 4, 6. Esse é 9. 9 menos 0, 9. Aqui deu 3 menos 3, 0. Aqui não deu. 1 menos 1, 0. E aqui 3 menos 1, 2. 200,96 unidade, como é dado em centímetros, as medidas lineares todas, né, os raios. Eu tenho que a área da coroa, então é igual a 200,96 centímetros quadrados, ok? Então isso é uma forma de fazer, como eu te falei, uma forma intuitiva, né? Pega o círculo maior, calcula, usando o raio igual a 10, normal, e diminui o círculo menor, que tem um raio igual a 6. Eu poderia até ter feito separado, né? Aqui eu fiz junto, podia ter feito separado. Calculado a área maior primeiro, depois a área menor e depois fazia esse desconto aqui, essa subtração. Bom, outra forma de fazer a coroa, a área da coroa, é o seguinte. É pensar que é π vezes raio ao quadrado. Vou botar aqui, ó, raio maior menos π vezes raio ao quadrado também, raio menor. E eu observo que o π está repetindo os dois. Então, antes de efetuar os cálculos, eu coloco esse π em evidência. π que multiplica raio ao quadrado, raio maior, menos aqui, raio também ao quadrado, raio menor. E aí, a área da coroa, vou começar a resolver então. Coroa. O π, 3,14, que multiplica raio ao quadrado, raio maior. Ó, raio maior, o que que é? 10 ao quadrado. Vou fazer bem devagar. Ó. Menos o raio menor. O que que é o raio menor? 6. Então, 6 ao quadrado. A área da coroa igual 3,14, que multiplica 100 menos 36. Estou fazendo bem lento. A área da coroa igual 3,14 vezes 100 menos 36, 64. E aí, fazendo isso, a área da coroa igual, vou fazer o cálculo aqui, ó. Vou usar essa parte aqui, ó. 314, dispensei a vírgula, vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai o 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24, vai o 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Aí eu tenho aqui 6, 5 e 4, 9. 2 e 8, 10. Vai o 1. 10 de novo. Vai o 1, 2. 3,14 são duas casas. Duas casas. Então isso está dando 200,96 centímetros quadrados. E olha que aí fechou, né? Ó, 200,96. 200,96. As duas situações, duas formas de fazer. E eu ainda tenho uma outra forma que muitas vezes o exercício apresenta, que é uma preferência por não substituir o π por 3,14. Principalmente porque nesse exercício, ó, ele não me deu o valor do π.
Normalmente o exercício, quando quer que tu substitua o π, ele te diz, olha, o π ele vale 3,14. Ou alguns ele diz, vale 3,1. Alguns até arredondam para 3 o π. No Enem, no exercício de Enem, muitas vezes no enunciado lá tá, considere π igual a 3. Porque lógico, né? 3,1 praticamente é 3. Então, às vezes, em alguns exercícios tem 3,1, tem 3, tem 3,14, enfim. Né? Mas quando ele quer que tu substitua o π, ele te dá esse indicativo. Quando ele não te dá essa informação sobre o valor do π, normalmente tu deixa a resposta sem o π. Né? Eu optei por substituir o π, né? O exercício fica mais rico. Mas eu poderia ter garantido assim também, ó, para esse exercício. Ficaria aqui, ó, fazer nesse canto aqui. Ficaria aqui a área da coroa é o que? É π que multiplica o raio ao quadrado, o raio maior, menos raio ao quadrado, que é o raio menor. Então, a área da coroa também pode ser respondida assim, ó. Mantém o valor do π, não substituo. Aqui continua raio ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Menos raio ao quadrado pequeno, que é o 6 ao quadrado aqui, ó. Vai dar 36. 100 menos 36. E aí, 100 menos 36, 64. E a área da coroa fica 64π. Também é uma forma de resposta. Centímetros quadrados. E aí, claro, né, se eu resolvo substituir esse π por 3,14, aí está aqui, ó, 3,14 vezes 64. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Tu continua sendo sempre muito bem-vindo aqui no canal. Bons estudos e até a próxima.